Então, o projeto Farroupilha, para quem não sabe, da Bahia para o Rio Grande do Sul, chamado dos 417 municípios que nós temos no nosso estado, Bahia falando. Quando eu fui para o seminário no ano de 2001, mais de 200 cidades não tinham um trabalho evangélico, isso na Bahia, e aproximadamente 80 cidades não tinham um trabalho batista. O Senhor me chamou para o seminário. Chegando lá, eu notei uma outra necessidade, ou seja, uma extrema necessidade da pregação do evangelho no Rio Grande do Sul, nos estados do sul do país e, sobretudo, no Rio Grande do Sul. E, então, ali estamos desde 2010. Pode passar? É a cidade do Fenakive, que seria Feira do Kiwi, é que para eles lá o W tem um som de V, pela cultura europeia de alemães. Enfim, é a cidade do Kiwi e de Milas também. Pode passar? Pode adiantar, aí foi um dia de ceia que fizemos com esse casal. Depois fomos até a casa deles. Basicamente, deixa um pouquinho nessa imagem aí. Basicamente, o nosso trabalho, irmãos, é completamente diferente do que vocês vivenciam aqui na Bahia. Por exemplo, aqui nós estamos acostumados a cultuar o Senhor e sentimos falta disso, de estar domingo de manhã na igreja e à noite também na igreja, às vezes de tarde uma programação, como evangelismo, enfim. Lá não. A maioria das igrejas ou tem um trabalho de manhã ou tem um trabalho domingo só, noite. Ok? E o nosso trabalho tem sido assim, visitando famílias. Esse casal já esteve lá em casa, depois nós visitamos. Foi um dia aí bem interessante, um jantar na casa deles. Eles têm 3 filhos, das quais apenas uma tomou decisão. Ele já tomou decisão, Juscelino Galina, mas nós não temos assim aquela conversão genuína. Olhem por ele, é o senhor Juscelino Galina. Pode passar, por favor. Esse foi um dia especial para nós. Eu queria que vocês atentassem para o visual da nossa casa. Essa casa é uma residência nossa. O Senhor nos presenteou através daquele projeto Minha Casa Minha Vida. E o culto é realizado em nossa casa e daquelas pessoas que abrem as portas. Pode passar mais a imagem, por favor? Pode notar que é uma sala, é uma casa com 2 quartos, 2 dormitórios. E a sala é conjugada sala com cozinha. Até então, esse era o projeto inicial. Só que vocês estão vendo ali refrigerador, armário, coisas que é de cozinha, como é conjugado. Mas pode passar a imagem. Nesse dia tinha um grupo de 17 pessoas, o intercâmbio com uma igreja em Caxias do Sul. Pode passar. E pode ver que o espaço fica bem condensado, né, para tanta gente, mas estarmos ali cultuando ao Senhor. Note aquela janela que ali está, vocês estão vendo uma janela bem no fundo. Pode avançar, por favor. Esse grupo esteve aí, umas 17 pessoas. Pode avançar mais um pouco. Então, aí agora vocês podem notar que o espaço já está diferente. O que tinha de cozinha, de refrigerador, já não tem mais. Por quê? Tinha uma área no fundo de aproximadamente 15 metros quadrados. Era um L. Nós fechamos com um muro, assim, um L, né? E cobrimos em cima e passou a ser a nossa cozinha. Então, o espaço ficou amplo. Nesse período em que eu trabalhei, falar um pouco desse período. Durante 1 ano e meio eu tive trabalho secular, trabalhei no Grupo Randon, é uma fábrica de implementos rodoviários. Pois quando eu saí daqui, apenas 2 igrejas e tinha chegando a terceira que nos apoiava no nosso ministério. Como que eu ia manter minha família? Eu tinha que estar trabalhando. E nesse período eu tive assim uma grande concorrência. Qual? Nós tínhamos, geralmente eu fazia serão, ou seja, trabalhava, fazia hora extra aos sábados, e tinha o sábado à tarde para fazer alguma coisa, e domingo era o dia de pregar o evangelho. Só que domingo lá é o dia do churrasco. É o dia da família. Até as pessoas no sistema católico vão para a sua missa de manhã e acaba ali rapidinho, vão cuidar de sua vida ali em família, e segunda começa tudo de novo. O estilo do gaúcho é um povo que trabalha e trabalha bastante. E nesse dia aí nós usamos a data do nosso aniversário de casamento, 29/12/2007, bodas de papel, se não me falha a memória, e fizemos um encontro de casais. Lá tem sido assim, com estratégias, e eles ficaram assim maravilhados, pois não é comum as igrejas, poucas que têm, fazer encontro de casais. E, inclusive, vou já abrir um parênteses e falar sobre isso. Eu estou a 18 quilômetros de uma cidade, que é Caxias do Sul, que tem o 2º índice alarmante de divórcio no país. Só perde para Brasília. Depois de Brasília, Distrito Federal, a cidade que tem o maior índice de divórcio chama-se Caxias do Sul, isso no nosso país. Ok? E foi muito bom esse encontro de casais que fizemos. Pode passar? Agora dá para vocês verem bastante aí
aquela janela que eu mostrei na foto, na imagem anterior, deixei aberto, a porta também deixei aberto, e lá é a nossa cozinha, e porta e janela foi lá para a parte que essa peça que gerou, e ficou um espaço bastante amplo, graças a Deus por isso. Nesse dia, a Carol marcou um encontro de mulheres, e como é bem comum, é só baixar a serração, nevoeiro, as pessoas simplesmente não saem de suas casas. Elas ficam oprimidas. Às vezes não está nem tão frio. Eu estou de camisa regata, como eles chamam, ou camisa gola polo, e as pessoas já começam a ouvir aquilo ali, já começam a cobrir suas cabeças, colocar seus casacos, e não querem sair de casa. Estão deprimidas, o frio te oprime, te abate, te deixa bastante triste, principalmente para quem é daquela região. Então, esse foi o grupo de pessoas que teve ali, três senhoras, 4 com minha esposa, e depois, no final, chegou mais um. Mas pode passar. Voltando um pouquinho, vocês podem notar que o Benjamin está... Voltando, por gentileza. Pode notar que o Benjamin ele está ali uma daquelas cadeiras de automóvel, né, que está amarrada em uma cadeira normal, e ali ele fica sentado, já que ele é bem ativo, se vocês observarem por aí. Ali ele tinha, eu acho que, deixe-me ver, ele tinha 9 meses naquele período. Isso foi há um ano atrás. Pode passar. Visitas que nos animam, pode passar, já falei sobre isso aqui, pode passar. Casal abençoado. Aí também o Joel Moura de Itapuã nos visitou, pode passar. Essa outra visita nos animou muito em março. Irmão George, de Feira de Santana, Igreja da Matinha. Esse irmão tem um tio que reside no sul há aproximadamente uns 30 anos, e ele fez um passeio para o sul, isso na cidade de Nova Hartz, e visitou outras também lá, e fez questão de visitar o pastor Marcos. Então, o George esteve lá conosco. Pode passar? Curiosidade da região, já falei sobre isso, pode passar. Pode avançar também. Tradição gaúcha. Agora, deixa congelado nessa última imagem aí da tradição gaúcha. Tipo assim, ó, nesses dias que nós estamos de férias, eu estive em um treinamento para líderes, lá em Feira de Santana, e conversando com o pastor, aquilo ali foi muito, muito bom para mim. Ele acabou me dando uma luz, assim. Escola dominical, irmãos, nós não temos. Até a realidade um pouco parecida com o que o pastor Fernando falou. Nós não temos escola dominical. Domingo é o dia da família. E o pastor falou para mim, um pastor que estava lá, o Abnésia, disse, olha, por que tu não faz um churrasco dia de domingo e marca a escola dominical? Por que tu não começa a fazer a escola dominical e depois é o churrasco? E aquilo ali veio na minha mente, eu digo, realmente, eu agora já sei o que eu vou fazer. Eu vou marcar cedo, que gaúcho não gosta de acordar cedo, já que ele trabalha bastante, ele só tem o domingo, então vou marcar cedo. Cedo para ele seria em torno de 8h30, 9 horas, vou marcar um chimarrão, isso já está em minha mente, tomando o chimarrão. Depois vamos começar a EBD, sem prolongar, talvez 1 hora no máximo, sem culto, apenas escola bíblica dominical, ok? E depois vamos assar carne. Acredito que certamente isso aí vai dar certo. Até porque eles são bem assim, inteirados nesse aspecto de doação. Marcamos um evento, eu não tenho fotos aí com crianças, e as pessoas ficaram assim, quanto é que eu tenho que pagar? Quanto é que foi por aquele evento que meus filhos foram e gostaram muito? Foi um dia que marcamos, em dezembro, marcamos uma festa para as crianças, e eu fiz doação de pães, um vizinho deu refrigerante, balas, algumas coisas assim desse tipo, e gostaram muito, porque é uma região que praticamente não existe favor. Você tem que trabalhar por aquilo. Então, aconteceu esse evento assim, tinha de comer e as crianças gostaram muito. E nesse dia também tinha algo interessante, é que a vizinha conseguiu alguém para se vestir de Mamãe Noel, e a Carol estava de palhaço. E note como que as crianças da região têm um lado mesmo da cultura. E olhou assim para a Carol e falou, mas palhaço no Natal? E tinha balas, e pisaram, não fizeram muito caso para com aquelas balas, só queriam mesmo brincar. Ou seja, existe uma necessidade espiritual enorme naquela região. É uma região próspera, as pessoas têm seus empregos, dificilmente falta emprego. Pelo contrário, existem várias vagas de emprego lá naquelas cidades e não são preenchidas.
Agora, em relação ao lado espiritual, teve uma vizinha que disse que a sua chefe estava precisando de oração. Aquilé é o nome da senhora. Ela tem uma loja de lingerie e bijuteria, a mesma coisa, joias e lingerie. E quando acabou a oração, fiquei sabendo que depois de um tempo ela ficou assim, boquiaberta, abismada, porque achou que eu iria cobrar pelaquela oração que eu fiz. Certamente ela já deve ter levado lá pessoas de outras religiões, ou que fizessem talvez suas oferendas, alguma coisa nesse sentido, e cobrou. E eles estão vendo que é bem diferente o que nós temos feito lá, pregando o Evangelho. Essa senhora ficou muito emotiva, e uma pessoa totalmente necessitada da palavra do Senhor. Ou seja, é uma região que estamos lá pregando o Evangelho. Pode passar? Mais um pouquinho? Ainda sobre a cultura gaúcha, eu não posso me esquecer eu tenho que respeitar as tradições e muitas das vezes me adaptar. Por exemplo, vocês conhecem Radite? Fazer uma outra pergunta. Alguém aqui que é sulista? Natural de um dos estados do sul do país, exceção do nosso filho Benjamin, que nasceu lá. Alguém? Não. Ninguém nasceu em Santa Catarina, Paraná ou Rio Grande do Sul, não? Então, já ouviram falar de radite? Talvez não. Radite é uma folha que eles fazem lá bastante salada, e que é riquíssimo, das características de folhas, né? Em ferro. E vocês conhecem polenta? Polenta vocês conhecem, é da nossa tradição de portugueses e também a afrodescendência é forte. E eu não posso jamais falar de radite e polenta, pois os imigrantes italianos, eles sobreviveram com isso. Era uma região de muitas rochas, não tinha nada. E o que é que dava? Era radite e o milho. E como eles já conheciam, isso veio da Itália, a maioria das coisas eles trouxeram de lá. Sementes, coisas para tempero, veio de lá. Então, eles passaram a cultivar isso aí, a plantar. E é complicado se alguém falar mal de polenta. Foi o que sustentou aquela terceira, quarta, quinta geração. Foi a radite que sustentou eles. Então, tem pessoas que comem polenta de manhã, meio-dia e de noite. E é um dos pratos principais e nós respeitamos. E gostamos também, pois é bom, tem suas propriedades. Passando mais um pouquinho para nós concluirmos, ore por nós, pelo projeto Farroupilha. Eu queria trazer um desafio para a igreja, ali em Atos 1:8. Bem rapidinho, Atos 1:8. Nós provavelmente estaremos à noite. Os irmãos ficam à vontade em relação a perguntas, alguma coisa nesse sentido. Mas Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. Eu queria que ficasse isso em tua mente, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a mensagem, em pleno século XXI, missões, desafio para as igrejas evangélicas. Eu tenho dito que da maioria das igrejas evangélicas, elas não têm feito nem o Jerusalém. O que é essa Jerusalém? Te digo que sua Jerusalém tem um raio aí de até 60 quilômetros, tá? E você vai entender nessa exposição que eu faço aqui para ti agora, que o Evangelho deve ser pregado tanto com a sua intensidade aqui, viu, irmão Luiz Fernando, aqui em Vale dos Lagos, viu, irmã Isa, ali em Pau da Lima, deve ser pregado o Evangelho. Ali no Recife, ali no Ceará, onde ele está, no Acre, isso na mesma intensidade. No Rio Grande do Sul, na Argentina, e por que não? Os nossos irmãos também lá na Argentina, na Europa. Ou seja, a mesma intensidade que você prega aqui na tua Jerusalém, deve ser pregado lá, mas como? Você pode orar, você pode contribuir, você pode enviar. Aqui nesse texto, você pode encontrar mais adiante, aqui no livro de Atos, eles começaram ali em Jerusalém, houve perseguição, propósito do Senhor, e chegaram até Antioquia, aquela igreja ali se tornou centro das operações, ou seja, aquela igreja passou a enviar. Vou fazer um paralelo aqui, uma comparação. Essa igreja, quando se iniciou, ela tinha como igreja mãe a igreja da Pituba. E chegou um ponto que essa igreja aqui, que era filha da Pituba, cresceu, que estava maior que a igreja
mãe. Mas, irmão Renato, irmã Bastilha, irmã Regina, não percam o propósito. Não percam o alvo. Viu, irmão Batista? Sabe por quê? Porque assim como ali em Antioquia, que começou a se desenvolver e começou a enviar missionários, foi a segunda igreja, foi as outras igrejas, os trabalhos mais adiante que foi sendo desenvolvido. Começou a enviar e então o evangelho foi sendo divulgado. E eu te digo que de Jerusalém até onde eles chegaram, toda a cúpula, todos os líderes políticos tinham medo que os discípulos, que os seguidores de Jesus chegassem até Roma. E o evangelho ali em Romanos, você pode olhar, Romanos 1,7 fala que o evangelho chegou. Tanto é que foi escrita uma carta para os cristãos em Roma. E eu te pergunto, qual que é essa distância de Jerusalém até Roma? Qual que é a distância? Saindo de Jerusalém, chegando até Roma. Qual que é essa distância? Já falei que a sua Jerusalém tem um raio de até 60 quilômetros. E Roma seria aproximadamente 2.240 quilômetros. Agora eu pergunto, irmã Dani, para todos. Nessa distância, vocês têm quantos obreiros pregando o evangelho? Nós ali em Farroupilha estamos a quase 4.000 quilômetros. Agora eu vou condensar isso aí, vou encurtar bastante isso. Quantas congregações vocês têm com essa distância? Congregação, não sei se vocês têm. Nós estamos longe da realidade da esperança há um bom tempo. Mas vocês têm congregações? Abro um outro parêntese. Eu acho que no ano de 2003 ou 2004, eu não sei se foi meu último ano no Instituto, ou penúltimo, eu falei muito bem da minha igreja, que apoiava em torno de uns 10 missionários e tal. E o que é que deveria ser feito para melhorar? O pastor Saul, que está ali no Peru, falou sobre essa realidade. Eu disse que a minha igreja estava muito, muito bem. E ele me fez uma pergunta que hoje eu estou refletindo sobre isso. Ele disse, tudo bem, sua igreja está muito bem. Quanto tempo ela tem lá? Ela tem uns 5 anos ou 6 anos, o obreiro está concluindo e passando para um outro pastor. Ele disse, tudo bem, eu quero que você me fale a realidade da sua igreja daqui a 10 anos. E interessante que esse tempo fechou justamente agora. Eu não tenho certeza se foi 2003 que ele me falou ou 2004. Então, devemos amadurecer essa ideia para que o evangelho seja pregado. Aqui em Atos 1,8 fala, tanto, que isso fique na tua mente. Entendeu, Felipe? Tanto, intensidade, como, e vai chegando. E no como é da mesma intensidade, e o até. Para que assim, de fato, venhamos fazer missões. Vou ler uma frase aqui interessante, que hoje, na igreja evangélica, falta ali visão. E eu digo que a visão faz a igreja enxergar além do que os olhos veem. E a visão faz a igreja olhar para as pessoas antes de coisas. E a visão leva a igreja a fazer a vontade de Deus. Para concluir, quero dizer que é extremamente necessário praticarmos o tanto, o como e até. Para que assim, fazer missões e lograr êxito no nosso desafio de cada ministério. Pois deste modo iremos superar os desafios do século 21. O nosso alvo é pregar para todas as pessoas. De todos os tipos. De todas as classes e em todos os lugares. Ok? Olhem por nós, esse é o Projeto Farroupilha. O nosso ministério é discipular pessoas. Outro dia eu estava numa igreja, tem um tempinho já, fui aqui na Bahia, talvez 1 ano e meio, apresentando o Projeto Farroupilha, e o irmão perguntou quantas almas, quantas pessoas tinham já na igreja. E eu falei a quantidade, e o próprio pastor dele falou, olha irmão, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Um plantou, o outro regou, e quem deu o crescimento foi. Então, com base nisso, tem sido
a pregação do Evangelho em Farroupilha. A região lá é diferente. Até se você já visitou o Rio Grande do Sul, nós fizemos várias visitas ao Rio Grande antes de nos mudarmos. Eu fui várias vezes como turista, até que chegou o dia que me mudei. Então, se você conhece o Rio Grande, se você já foi lá, te digo que você visitar cidades como Gramado, você ir fazer uma visita é uma coisa. Você viver o Rio Grande muda completamente. Te dar um exemplo. Aqui nessa rua, tem aqui o prédio, e ali a rua da escola, né? onde começou a igreja. E a nossa casa ela é assim numa esquina, nós nunca passamos por perseguições lá em Farroupilha. Mas nesse período nós notamos que sim. Na região do Rio Grande do Sul, calçamento de rua é com proprietário. Calçada, aquela parte ali de, acho que é 3 metros que tem, proprietário, e calçamento das ruas. E chegou lá o responsável que trabalha para a prefeitura e deu o orçamento, ou seja, nós residimos seria um vilarejo, um residencial, são 4 casas conjugadas. Como nós ficamos em esquina, nós pegamos todo esse lado aqui, como se fosse nessa rua, como se nossa casa fosse aqui no prédio. Então, pega 15 metros de largura, e tem que a parte da calçada vai mais 3, então fecha 18, e a parte de calçamento é 6, então você multiplica os 18 por 6, vai dar mais que 100 metros quadrados para ser calçado. E isso chegou a um valor de R$6.000. Quem que tinha que fazer? O proprietário da casa. Então, tentaram até nos ajudar em relação a deixar em uma dívida ativa, se fosse alguma coisa com o imóvel, e depois negociava, mas não, ficou lá, está lá o espaço, eu tenho até fotos sobre isso, está lá o espaço sem calçar. E várias vezes as pessoas iam lá, vocês não vão fazer? Teve um dia que a minha esposa falou para o carteiro, mas parar daqui, vocês não vão fazer? Não, a gente não vai fazer, a gente não pode fazer isso aqui. Tá. Todo mundo, cada um tem sua necessidade. Então, tudo bem, entendi. Então, por isso que eu digo para você, viver o Rio Grande é completamente diferente. Então, essas são umas das questões que você só vai entender vivendo realmente o Rio Grande. Eu queria que nesse momento o irmão voluntário estivesse orando pelo nosso projeto, o projeto missionário. Nós estamos ali discipulando pessoas e que o Senhor venha nos dar sabedoria em relação ao nosso ministério, ok?
Amém. Irmãos, só mais 2 minutinhos, eu sei que nós já estendemos o tempo, mas também nós temos as bênçãos. Por exemplo, nós fizemos amizade com a família, eles têm 6 pessoas nessa família, e pela graça do Senhor nós viajamos e eles estão com a chave de nossa casa. Temos essa boa amizade assim. Estão cuidando do nosso cachorro, nós temos um cachorro, está lá com eles, e tem sido uma bênção nesse sentido. Uma outra questão, não vai ter tempo para nós para ter perguntas, né? Eu lembro que o irmão Fernando perguntou quantas igrejas estavam apoiando o projeto Farroupilha quando eu estive aqui trazendo um relatório em 2012. E naquele período nós tínhamos 8, uma igreja estava inconstante, era 8 ou 9 igrejas que nos apoiavam. Nós passamos um período crítico esse ano, ano passado, a partir de 2013. Nem eu tenho um trabalho secular, nem minha esposa, exceto ela faz em casa, ela personaliza lembrancinhas para eventos, para aniversário, enfim. E isso nos deu bastante contatos. Eu tinha 1,5 caixa do Novo Testamento, se foi. Cada pessoa que ela entregava, uma lembrancinha entregava. E como é uma região que não se dá nada, as pessoas ficavam, isso é para mim? Eu estou ganhando de graça, isso você está me dando? E agora, nessa viagem, estamos levando mais 1 caixa de Novo Testamento, porque o Novo Testamento, aquele dos Gideões, é um diferencial. Acaba sendo até do que a Bíblia completa. Porque você coloca em sua bolsa, no seu veículo ali, enfim, e as pessoas acabam lendo, né? É bastante interessante. Então, esse é o trabalho secular que a Carol tem, e eu não tenho. E quando nós tínhamos 9 igrejas, que eu estava falando, hoje nós temos 14, graças ao Senhor, mas longe do ideal, seria a partir de 20 igrejas. No final, eu vou estar ali distribuindo alguns cartões de oração nossos, e se você quer entregar para uma igreja que você conheça, um pastor, para estar apoiando o projeto Farroupilha, fique à vontade, em nome de Jesus. Estou muito feliz em estar aqui com os amados irmãos. Fiquem firmes, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, como também o nosso e o do pastor ali no Ceará, não é? E eu passo a palavra agora para quem é de direito. A irmã quer fazer uma pergunta, o que é? Não, realmente a irmã falou bem também sobre as igrejas que nos apoiam, que nos ajudam. Nós temos em torno de 15 igrejas, né? 15 igrejas e temos também parceiros da fé. São parceiros da fé, são pessoas particulares que nos ajudam em alguma coisa, assim a parte da família, né? Mas irmã é em torno de 15 também lá no Ceará. Obrigado. Assim, realmente dá para suprir, dá para nos mantermos. Pela graça de Deus, a gente consegue, né? A mesma pergunta para mim, é isso? Então, hoje a nossa realidade está aproximadamente em 3 salários mínimos, mas isso aí vem aquém para uma região que tem o segundo alto custo de vida do país, perdendo apenas para a região do norte, lá na Amazônia. O ideal é que nós tivéssemos com 20 igrejas, que cada igreja começasse a contribuir com o valor de 150 ou 200 reais, para que viesse assim preencher o orçamento familiar totalmente. Hoje, nosso orçamento familiar ele é completado com o trabalho que a Carol acaba fazendo e outras doações familiares, etc. Isso é o que está acontecendo hoje, mas está bem aquém. Hoje isso não dá para você fechar o seu orçamento, pagar suas despesas, enfim. Entende? Okay. Eu passo a palavra para quem é de direito, acho que é o pastor, só para não avançar. Pastor Marcelo? Vou deixar o microfone aqui, então. Vou estar lá na porta com alguns cartões do projeto Farroupilha. Muito obrigado, amados. Muito obrigado.